gente vai deixar um pouco o noticiário nacional de lado, diante de todos esses desafios, para focar no que está acontecendo lá fora também. Depois de completar um mês à frente da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está focado em alcançar um cessar-fogo na Ucrânia, na guerra na Europa. Nesta semana, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, se encontrou na Arábia Saudita com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em uma negociação que não contou com a Ucrânia. Como resultado, americanos e russos concordaram em restaurar o funcionamento das missões diplomáticas dos dois países e também nomearam equipes de alto nível para trabalhar no fim do conflito. Depois do encontro, Trump não descartou a possibilidade de encontrar o presidente russo, Vladimir Putin, ainda neste mês. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assim como líderes europeus, não participaram dessa negociação entre americanos e russos, o que deixou-os em alerta, principalmente em relação aos interesses europeus, que serão levados em conta nessa negociação entre os americanos e os russos. Em resposta, o Zelensky disse que a Ucrânia não aceitará nenhum acordo imposto sem o seu consentimento. Vai lembrar que no último fim de semana, o presidente ucraniano chegou a dizer que o rascunho do acordo com os Estados Unidos sobre minerais em terras raras da Ucrânia, tema de alto interesse de Trump, por exemplo, não continha as disposições de segurança que Kiev precisava. Enquanto isso, os europeus também se movimentaram e, na segunda, realizaram uma reunião de emergência em Paris. O encontro contou com países como França, Alemanha, Itália, Polônia e Espanha. Luca Bassani, que é o nosso correspondente internacional na Europa, acompanha as discussões de perto. Luca, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. O fim da guerra na Europa é um dos temas que interessa o setor agropecuário por todos os efeitos em geopolítica, grãos e fertilizantes. Qual é o termômetro do que está acontecendo por aí? Como essa aproximação entre Estados Unidos e Rússia está sendo observada pelos europeus? Olá, Kellen, e todos que assistem a Hora H do Agro. Realmente é uma questão crucial para toda a economia do mundo, considerando que a guerra logo mais, na semana que vem, completará 3 anos de conflito. Nós temos, então, os Estados Unidos, que tiveram uma postura bastante pró-Ucrânia durante a administração Joe Biden, recuando dessa posição e se mostrando mais favorável a um acordo que beneficiaria os russos, com o congelamento das linhas atuais. É importante a gente dizer que cerca de 21% do território que é internacionalmente reconhecido como Ucrânia está sob o controle russo. E exatamente nessas regiões nós temos muitas indústrias siderúrgicas, muitas indústrias metalúrgicas e também um complexo agropecuário importante. Todavia, vale ressaltar que a maior parte da produção de grãos da Ucrânia, a produção agrícola, está nos oblastes de Dnipropetrovsk, Kharkiv, Mykolaiv e Odessa, 4 regiões que ainda seguem sob o controle de Volodymyr Zelensky. Então, tudo aquilo que a Ucrânia produzir nessas regiões, que historicamente são as maiores produtoras, continuará tendo o seu escoamento, sua exportação da mesma maneira como foi até agora. A preocupação é que a Ucrânia, enfraquecida e com menos dinheiro por conta de reconstruir o seu país, não possa atender às demandas do mercado internacional, e isso acabaria afetando principalmente a União Europeia, que é o maior consumidor daquilo que produz a Ucrânia, e também alguns países no Oriente Médio. Tudo indica que nas próximas semanas o presidente Donald Trump e o presidente Vladimir Putin se encontrarão pessoalmente. Não sabemos ainda se será em Moscou ou em Washington, mas Trump tomou as rédeas desse desfecho da guerra e está excluindo Zelensky de qualquer negociação, o que irritou bastante os aliados ocidentais aqui na Europa, e o próprio Volodymyr Zelensky, que disse que não vai aceitar uma paz outorgada, uma paz ditada pelo seu inimigo maior, a Rússia, e também pelo seu antigo aliado, os Estados Unidos. Ele não vai aceitar, é assim a sua interpretação do que está acontecendo e a repercussão aí na Europa? Ou seja, o seu entendimento é que a meta do Trump de um cessar-fogo, de paz nessa guerra na Europa até abril, pode não se concretizar? Olha, Kellen, se nós olharmos a força do exército e da economia americana, sabemos que aquilo que Trump determinar com a Rússia, infelizmente, vai ser imposto à Ucrânia. Volodymyr Zelensky, ele se coloca nessa posição antagônica exatamente para mostrar essa altivez ao seu próprio povo e aos seus aliados europeus. Afinal, uma quebra gritante do direito internacional à invasão e anexação de um país estrangeiro por uma potência militar
vizinha. Eu acredito que por mais que esse desfecho seja postergado, aquilo que os americanos decidirem com os russos, olhando a realpolitik, o mundo como ele é, provavelmente acontecerá e a Ucrânia terá que saber se adaptar a um país territorialmente menor e mais pobre, também com menos recursos minerais e agrícolas, como nós acabamos de citar. Muito bem, Luca Bassani, obrigada pelas atualizações direto de Munique, na Alemanha. Até a próxima. Obrigado. E a gente vai agora ouvir a avaliação de um professor de Relações Internacionais do IBMEC, o Lucas Azambuja, que apontou que a aproximação de Trump com Putin tem também outros efeitos, como, por exemplo, na China. Vamos entender. A aproximação de Trump com Putin e o afastamento de Zelensky diz respeito a um jogo geopolítico maior que tem a ver com uma estratégia de Trump de isolar a China. Trump procura se aproximar Putin para reintegrá-lo novamente no sistema econômico internacional e assim afastar Putin da sua dependência com relação à China, promovendo um isolamento maior da China, o principal e atual rival dos Estados Unidos em termos geopolíticos, num contexto de que muitos especialistas estão chamando de nova Guerra Fria. Quais alianças estão se formando, Lucas? Estamos diante de uma nova conjuntura dentro desse cenário maior de nova Guerra Fria, de uma possível nova Guerra Fria. O arco de alianças ainda não está muito claro, pois depende de alguns movimentos políticos domésticos, especialmente na Europa. Uma vez que esses políticos percam seus mandatos, não vençam esses partidos às eleições, talvez o arco de alianças de Trump aumente na Europa com a chegada de partidos mais relacionados à direita, na Alemanha, no Reino Unido, na Inglaterra, precisamente, melhor dizendo, e também no Canadá, uma vez que esses países e outros governos passem por essa orientação, é muito provável que o arco de alianças, se restaure novamente entre os Estados Unidos e o Ocidente europeu.